Bom dia a todos vocês que a partir deste momento nos acompanha a partir aqui da Igreja Santa Isabel, nessa transmissão ao vivo da Santa Missa neste terceiro domingo do tempo da Páscoa. Nós queremos hoje rezar nessa Santa Missa pelas almas de Evaristo Afonso, Carlos Pacheco, Keren Ramos, José Branco, José Silva. Também de maneira especial quero rezar por todas as suas intenções, pelas intenções daqueles que estão agora nos acompanhando através dessa transmissão, as pessoas pelas quais você quer rezar, as almas pelas quais você quer rezar e também pelas suas próprias intenções particulares. Irmãos e irmãs, você de casa, eu aqui na igreja, vamos juntos começar esta Santa Missa invocando o nome santíssimo da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nós estamos aqui reunidos no amor de Cristo e neste domingo, que é o terceiro da Páscoa, nós veremos como Jesus vem aos discípulos de Emaús, fala com eles, explica-lhes as Escrituras. Jesus hoje também nos explica as Escrituras e Ele entra na nossa casa através dessa Santa Missa para estar conosco, para oferecer o seu alento, para oferecer a sua presença. Vamos abrir a porta das nossas casas, vamos abrir a porta dos nossos corações para que Jesus, neste momento, faça companhia conosco. E assim sendo, sabendo que para estarmos na companhia de Jesus, nós sempre precisamos fazer a experiência da sua misericórdia, nós vamos pedir que Ele nos perdoe, que Ele nos resgate das nossas faltas e que, sobretudo, Ele nos torne dignos desta santa celebração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, te liberai de nós. Senhor, te liberai de nós. Cristo, te liberai de nós. Cristo, te liberai de nós. Senhor, te liberai de nós.
Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças seja a Deus. O
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílios neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam
com um ar muito triste. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: O que foi? Responderam-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não ouviram. Então Jesus disse-lhes: Homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles, e quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Neste momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunido os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está agora nos assistindo da sua casa, espero que esteja bem confortável no seu sofá, na sua poltrona ou na sua cadeira, que certamente muitas vezes até deita um pouco, somente não vá dormir ali, porque
Aqui na igreja o banco é um pouco duro, mas na sua casa as poltronas, os sofás, as cadeiras são confortáveis. Então não durma, me acompanhe nesta reflexão. Nós estamos vivendo o terceiro domingo da Páscoa, e certamente para nós esta jornada pelo tempo pascal é uma jornada muito estranha, porque já é o terceiro domingo da Páscoa e nós aqui estamos rezando a missa para a igreja vazia, a não ser as pessoas que estão aqui, que auxiliam, e que outras pessoas dizem obrigado a essas pessoas quando fazem os comentários. Então, esta é uma Páscoa estranha, mas é uma Páscoa da ressurreição, como todas as Páscoas, e nessa Páscoa, neste tempo pascal, Jesus está ressuscitado, Ele vive verdadeiramente ressuscitou. E nós temos a graça, a alegria de partilhar nestes domingos da Páscoa, como durante a semana, estas leituras que são dos Atos dos Apóstolos, sempre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos, especialmente Pedro, faz sempre o anúncio da ressurreição do Senhor. Este anúncio na igreja se chama querigma. Querigma é a palavra que a igreja usa para falar do anúncio da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Mas é um anúncio que traz também aquilo que é central na nossa fé, que traz também aquilo que é a verdade da nossa fé, aquilo que traz também as palavras da vida eterna. Então, é muito comum que nestes dias de Páscoa, Pedro já vá logo ao cerne, ao centro da questão. E querigma, ou este anúncio que a igreja diz, que fizeram os apóstolos e que a igreja deve fazer ainda hoje, é aquilo que contém a mensagem central da salvação. É isso que a igreja nos ensina através da catequese. A mensagem central da salvação é sempre isto, aquilo que Pedro está a falar. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez o Senhor e Messias. E depois ele vai dizendo toda a história da salvação que envolve Jesus em palavras simples e em palavras curtas. O Messias, não é? Que vós crucificastes, que morreu e que ressuscitou e que apareceu a muitos. Então Pedro está sempre fazendo este anúncio, está sempre fazendo esta proclamação da verdade de Deus. Isso se chama querigma. Mas isto é também a herança que nós recebemos dos apóstolos. Todos nós recebemos uma herança de nossos pais. Há muitos pais e muitas mães que procuram deixar uma herança material para os seus filhos. E muitas vezes essa herança material não é a coisa mais importante, porque apenas o pai e a mãe se vão, então os filhos já estragam tudo aquilo que o pai e a mãe lutou tanto tempo para deixar para eles, e pronto, em poucos dias não tem mais nada. E muitas vezes eles lutam, brigam por causa daquela herança. Qual é a herança que os apóstolos nos deixaram? Não é a herança de prata e ouro, como disse Pedro para aquele paralítico à porta do templo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, a minha fé, levanta-te e anda. Então a herança que os apóstolos nos deixam, através desse querigma, é a herança da fé. Foi isso que nós recebemos, e é isto neste momento que nós temos que partilhar uns com os outros. É isto neste momento que você pai, que você mãe, que você avô, você avó tem que partilhar com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta. Neste momento de quarentena, neste momento de isolamento, a fé. É isto que nós agora temos que partilhar uns com os outros, para que exatamente a nossa fé esteja viva, para que exatamente nós honremos a fé que os apóstolos nos deixaram como tradição, nos deixaram
como herança, porque é por essa fé que nós vivemos, é por essa fé que nós proclamamos que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. Então este é o anúncio, é a proclamação que os apóstolos fazem neste tempo pascal para nós, assim como fizeram para os seus naquela época, e assim como através deles nós chegamos a conhecer essa verdade. O tempo pascal na igreja, na teologia, é conhecido como o tempo da igreja. Preste atenção nisso. O tempo pascal é o tempo da igreja. Por que é o tempo da igreja? Porque é o tempo em que a igreja se constitui por este anúncio da morte, da ressurreição de Jesus. E por este anúncio a igreja vai tomando corpo, a igreja vai se constituindo. Por isso, este tempo que nos separa, não é? Do dia de Pentecostes, este tempo pascal que vai da ressurreição de Jesus até o dia de Pentecostes, é o tempo da igreja. Quando acontece o Pentecostes, para concluir o tempo pascal, então nós vivemos o tempo do Espírito. E nós vivemos o tempo do Espírito ainda hoje, porque agora não são os apóstolos que estão a anunciar fisicamente, presentes em nosso meio, mas é o Espírito Santo que está a testemunhar a nós que a igreja é constituída, e o Espírito Santo é aquele que está a guiar a igreja. Por isso que Jesus, Ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo confirme a fundação da igreja. Então, logo mais, depois do tempo pascal, nós passaremos a ver o tempo da igreja, o tempo do Espírito. E este tempo do Espírito é o tempo que nós vivemos ainda agora. Porque Jesus nos disse que o Espírito Santo confirmaria a sua obra, que o Espírito Santo confirmaria aquilo que ele disse, que o Espírito Santo confirmaria a presença da igreja. E aqui estamos nós, não é? Diante deste evangelho que é conhecido como o evangelho dos discípulos de Emaús. Este evangelho só está no evangelho de São Lucas, não está nem em João, não está nem em Marcos, não está nem em Mateus. Lucas é aquele que faz menção a este evangelho, que é um dos trechos mais bonitos do evangelho que nós temos na Bíblia, um dos trechos mais belos que nós temos no evangelho de Lucas e que nós temos nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Os discípulos de Emaús, eles não são do time A dos discípulos, ou seja, eles não são do grupo A, eles são do grupo B, porque eles são chamados os discípulos de Emaús. Vejam bem que o evangelho diz que quando eles voltam para Jerusalém, os 11 estavam reunidos. Este é o grupo A, o grupo dos 11, que não está Judas mais, o grupo dos 11, e o evangelho diz, e aqueles que estavam com eles, que faz parte do time B, do grupo B. Quer dizer o quê? Que os apóstolos constituíram outros discípulos que seguiram a Jesus, que Jesus tinha outros discípulos que o seguiam ao longo da sua vida e depois da sua morte, como as mulheres que foram ao túmulo, que eles referem aqui. As mulheres foram ao túmulo, mas ele não estava lá, como também esses dois que vão para Emaús. Quando a gente estudava teologia e estudava a Bíblia, diziam aqueles que são estudados que aqui, a caminho de Emaús, estava o marido e a esposa. Os 2 discípulos de Emaús seria o marido, um homem, e o outro seria uma mulher. Isso para dizer que Jesus já tinha constituído uma comunidade que passaria a se fortificar depois da sua ressurreição. Mas os discípulos de Emaús, eles estão tristes, eles estão desencorajados, eles vão indo por aquela estrada desanimados, e eles vão embora de Jerusalém, porque para eles tudo está acabado.
não existe mais nada. Jesus não ressuscitou. Eles dizem, ele era para ressuscitar, mas ele não ressuscitou até agora. Então, nós estamos voltando para casa, porque tudo está terminado. É certo que algumas mulheres foram lá no túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Mas como sabe, como diz, né? Mulher fala demais, então talvez não seja verdade, não é? Isso é o que dizem, né? As pessoas dizem, mulher fala muito, mas mulher fala as verdades também, porque no Evangelho as mulheres são testemunhas da ressurreição, muito antes dos discípulos. Então vejam bem, as mulheres falaram que ele não estava lá, mas ninguém viu, ninguém sabe onde ele está. E Jesus está a caminhar com eles, explicando-lhes as Escrituras. E até os chama de tolos, os chama homens sem inteligência. Por quê, meus irmãos? Porque eles não conseguiram ver que Jesus estava ali com eles. E nós vemos Jesus todos os dias conosco, especialmente neste tempo de quarentena. Quantas vezes nós ali em casa não estivemos também desanimados e não dizemos ao Senhor, está tudo acabado. Não se pode mais sair de casa, não se pode mais ir à missa, não se pode mais comungar o corpo do Senhor. Mas pense que o Senhor está com você na tua casa, está com você no teu quarto, aonde quer que você esteja, está com você quando você está sozinho. E agora neste momento Ele está a lhe abrir os olhos da fé, como Ele abriu os olhos dos discípulos de Emaús para lhes dizer, sem palavras, eu estou aqui com vocês. Ora, veja bem que Jesus não disse mais nada, simplesmente partiu o pão. Vamos ver esta caminhada de Jesus e essa revelação de quem ele era ao partir o pão como uma missa, porque este evangelho também nos remete à Eucaristia. Vejamos isto como uma missa. A primeira parte da missa, liturgia da palavra, que é o que nós fazemos, não é? Começamos a missa, fizemos a saudação e fomos para a palavra. A liturgia da palavra, Jesus vai com eles ao caminho de Emaús e lhes explica as Escrituras. Liturgia da palavra. Jesus faz de conta que vai para a frente e eles falam, não, a noite já está a cair e o dia termina, fique conosco. Ele vai para a mesa, o banquete da Eucaristia. E ele parte o pão, liturgia eucarística, e na liturgia eucarística Jesus se manifesta. Mas Jesus já tinha se manifestado, mas eles não o reconheceram porque estavam cegos. Jesus abre os nossos olhos e nos ajuda a vê-lo, presente espiritualmente nas nossas vidas, presente aqui hoje quando partirmos o pão da vida, e você vai estar compartilhando deste mesmo pão conosco, mesmo que de maneira espiritual, e Jesus estará presente, não mais partindo o pão ele mesmo, mas através de nós, comunidade dele, partindo o pão conosco, porque nós vamos partir o pão de Jesus. E assim os olhos da fé se abrem e o coração deles estavam abrasados. Os corações estavam abrasados, porque quando o Senhor lhes falava, tudo ardia, tudo estava inflamado. E eles então, a partir daquele momento, queriam que o Senhor ficasse com eles. Seja hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso convite. Peçamos ao Senhor, ficai conosco, Senhor, porque o dia declina e a noite cai. Ficai conosco, Senhor, nesta tribulação, porque muitas vezes a nossa esperança se esvai, porque muitas vezes a nossa esperança diminui. Mas ficai conosco, Senhor, porque em vós nós seremos fortes, e a nossa missão é testemunhar a vós, e é partir o pão da vida convosco, para que o pão da vida alimente a nossa própria vida e nos conduza a vós, que estáis ressuscitado e viveis para sempre. Aleluia, aleluia.
Meu irmão, minha irmã, eu lhe convido agora a rezar comigo a oração da profissão da nossa fé. Rezemos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo cheios de fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Igreja Testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendemos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendemos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendemos. Pelos crentes que dizem a Jesus: fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendemos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendemos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer a vossa mesa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passemos agora à liturgia eucarística.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue
da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de maneira especial por aqueles pelos quais estamos hoje rezando, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, amém, aleluia. Guiados pelo Espírito de Deus e inspirados pela sabedoria do Evangelho, ousamos chamar a Deus de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
vossa glória. Glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, dei-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-me a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meu irmão e minha irmã, paz a você que neste momento está nos assistindo e participando desta missa da sua casa. Paz a todos vocês, aonde quer que vocês estejam, paz a todos vocês. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nos digna, não serei salvo. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne àqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Amen. Antes da bênção final, gostaria de agradecer-lhes pela audiência, por nos ter assistido e por nos ter acompanhado e rezado conosco durante essa Santa Missa. Também gostaria, mais uma vez, de agradecer as pessoas que me auxiliam na transmissão dessa Santa Missa, como também quero agradecer o apoio de todos vocês. Quero agradecer aquelas notas pequenas que as pessoas muitas vezes mandam dentro dos envelopes, né, dizendo: Padre, estou rezando por você, Padre, esteja saudável, esteja com saúde, esteja em segurança. Então eu agradeço a todas essas notas, não é, que a gente tem recebido juntamente com o envelope que vocês mandam, né? Essas notas assim sempre também é um estímulo para todos nós e espiritualmente nos ajuda. Muito obrigado. A gente não responde, mas saibam que a gente lê a todas as notas, a todos os bilhetinhos que vêm para o escritório da paróquia. E agora vamos à bênção final. E lembrando que amanhã a nossa missa será transmitida às 8 horas da manhã. E logo mais teremos outra missa às 10h30 em inglês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estejam em paz, ide em paz nos caminhos da vida, que o Senhor vos acompanhe e vos dê a graça e também vos dê a alegria desse tempo pascal. Graças a Deus. Deus. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana.